Olá, eu sou a professora Lidiana da Cruz. Eu falo de Rondônia, Porto Velho, capital Porto Velho, na região norte do Brasil, aqui em divisa com a Amazônia. Eu sou professora há 20 anos, tenho formação em pedagogia, também sou psicóloga clínica, mas atuo na educação já há mais de 20 anos. Sou doutora em educação, tenho formação em filosofia, arte e também em pedagogia. Então, esses anos que eu venho atuando na educação, sempre nos anos iniciais, e nos últimos anos tive o interesse de estudar sobre a educação infantil por participar da formação do LEI, Programa de Leitura e Escrita na Educação Infantil. Então, me motivei a estudar mais essa etapa da educação. Então, eu venho escrevendo sobre a educação infantil à luz das legislações. Então, essa conversa que terei aqui é sobre a organização do trabalho pedagógico, caminhos para um planejamento diversificado na educação infantil. Então, o objetivo desse estudo é descrever, à luz das legislações nacionais, a organização do trabalho pedagógico na educação infantil e as estratégias para um planejamento eficaz que promova as interações, as brincadeiras, que são o eixo estruturante da educação infantil, segundo as diretrizes curriculares da educação infantil. Também esse planejamento faz-se necessário a atenção sobre o desenvolvimento global da criança. Então toda a organização da educação infantil é necessário ter esse olhar sensível para o desenvolvimento das crianças, que não é aprender a ler de forma a partir do sistema alfabético, como muitas escolas promovem. Estou dizendo isso porque fiquei um ano participando da formação de professores que atuam na educação infantil, e esses professores tinham como objetivo central da educação infantil a alfabetização, e eles indagavam que os pais exigiam isso. Então, as crianças, desde a creche até a idade de 5 anos, o objetivo é as interações e as brincadeiras. Portanto, é possível que essas crianças tenham contato, sim, com conteúdos, a matemática, a ciência, a leitura, a escrita, mas de forma espontânea, de forma em que considere ali o universo infantil. Então, nós reconhecemos que a tarefa de ensinar nessa etapa da educação, ela é multifacetada. Não é tarefa fácil planejar todos os dias e organizar ali o acompanhamento com as crianças, com um planejamento diversificado, atendendo ali aos campos de experiência e também aos direitos de aprendizagem. Então, é desafiador para o professor, que muitas vezes não dispõe de tempo suficiente para todo esse trabalho de leitura, investigação, e com esse planejamento diversificado. Assim, o docente ele deve adotar uma postura reflexiva, também pesquisador, para garantir em seu planejamento os direitos de aprendizagem conforme preconizam as normativas da educação infantil, e também os campos de experiências. Quando foi publicada a nova Base Nacional Comum Curricular, BNCC, no qual também apresentou ali orientações para o trabalho pedagógico na educação infantil, muitos ficaram sem entender. Como assim campos de experiência? A educação infantil ela está em torno das experiências das crianças.
Não é uma educação bancária em que elas vão chegar na escola, vão ficar sentada ali esperando o professor ditar, né, as regras, o professor ali coordenar as atividades. Não é assim, ela não é um sujeito passivo para ficar aguardando orientações, ouvindo o professor falar o tempo todo, como nos outros anos, né? Como nas outras etapas. Na educação infantil, as crianças precisam aprender convivendo, aprender experienciando em vários momentos, né? Eu trago aqui, vou aproveitar e vou falar desses campos de experiência. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui, que eu deixei anotado, deixei aqui na tela, os campos de experiência, mas antes eu vou abordar aqui sobre os direitos de aprendizagem. São 6 direitos de aprendizagem. Participar as crianças na educação infantil, segundo as legislações, assim como a Base Nacional Comum Curricular, a escola precisa estar organizada, assim como o trabalho pedagógico do professor, atendendo a esses 6 direitos de aprendizagem, que é participar, brincar, explorar, expressar-se, conviver e aprender. Diante esses verbos que eu apresentei, observamos aí que são verbos no qual as crianças estão o tempo todo ativa, né? Participar. Elas terão que participar em atividades, em grupos grandes, grupos pequenos, ativamente. Brincar. A maioria das atividades na educação infantil deverão ser por meio de brincadeiras, né? Mas brincadeiras intencionais, não é brincadeiras soltas, não é aquele momento que o professor deixa a criança livre, não. As brincadeiras podem ser de diversas formas, jogos, né? Jogos psicomotores, jogos de memória, jogos de movimentos, dança, enfim, é uma brincadeira intencional. O trabalho pedagógico do professor na educação infantil, ele precisa ser intencional. De forma alguma, a criança vai ficar solta, livre, fazendo o que quer, porque o professor não vai dar conta de acompanhar uma turma em que as crianças ficam livres sem ter um objetivo de aprendizagem. Também explorar, né? As crianças têm o direito de explorar o mundo ao seu redor, os objetos físicos, né? Promovendo então a curiosidade, a investigação. Uma atividade de explorar, por exemplo, ir lá no jardim da escola, observar as plantas, as folhas, a estrutura de uma árvore, enfim, são uma diversidade de estratégias que o professor pode desenvolver para contemplar esse direito de explorar. Expressar-se. Elas são capazes, as crianças lá de 4 e 5 anos, elas são falantes e elas estão em fase de desenvolver a linguagem, né? A fala. Então, precisa oportunizar a fala a essas crianças por meio de recontagem de história, a música, né? Letras de música, enfim, as brincadeiras de roda. Então, são uma diversidade de estratégias para a criança de expressar-se. Conviver, né? Esse conviver interagir umas com as outras, né? Também com os adultos, para o seu desenvolvimento social. E aprender, com certeza, em todas essas atividades, esses momentos, a criança está aprendendo. Porque, como diz algumas teorias, né? Sociocultural, sociohistórica, a criança, ao interagir com o meio social, com os objetos, com os signos, né, com a linguagem, ela desenvolve o pensamento superior, né, seus esquemas cognitivos superior. Então, cada vez que ela interage com pessoas, com situações intencionais, organizadas dentro ali do seu contexto infantil, seja na leitura, seja com as artes, releituras de artes, com as diversas literaturas, a criança está desenvolvendo o tempo todo, né, os seus processos cognitivos, porque ela cada vez mais assimila e vai
amadurecendo, né? Passando por um processo de amadurecimento também. Quanto mais ela interage, relaciona, observa, manipula objetos, cada vez mais ela aprende. Então, esses são os objetivos de experiência. E os campos de experiência, né? Os campos de experiência, segundo a Base Nacional Comum Curricular, são fundamentais para a educação infantil e inclui 5 campos de experiência: o eu e o outro e o nós, né? Identificar-se e o outro, corpo, movimento, saúde e bem-estar, um outro campo de experiência, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaço, tempo, qualidades, relações e transformações, música, artes visuais, dança e teatro, são todas essas possibilidades no qual a criança pode desenvolver aí a sua aprendizagem, né? Cada vez mais ser capaz de manipular, de organizar, de fazer, de vai desenvolvendo também a parte motora, como por exemplo, eu acredito que já falei todos, né? O eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, e o último, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Então, esses campos de experiências, observam aí que são campos em que toda tarefa com interações e brincadeiras, utilizando ali os recursos das literaturas, das brincadeiras de roda, da pintura, da arte, né, as diversas linguagens da arte, as crianças estarão, então, sendo oportunizados esses campos de experiências. Voltando aqui à sequência do trabalho, né, a metodologia desse trabalho é uma pesquisa qualitativa, também com caráter descritivo, segundo Gil, a pesquisa descritiva ela pode também assumir contornos explicativos, né, ao estabelecer relações entre variáveis. Também pesquisa bibliográfica, né, estaremos utilizando aí pesquisa bibliográfica, alguns autores que fundamentam o trabalho na educação infantil, a planejamento didático, enfim. Também pesquisa documental, né? Então, esses são os caminhos metodológicos para este trabalho. A fundamentação teórica desse trabalho está em torno, então, de autores como Libânio, que aborda a didática e o currículo como eixos centrais para um ensino eficiente. Também trago algumas discussões de Ausbel e Moreira, que destacam a aprendizagem significativa, né, os conceitos da aprendizagem significativa. Também faço abordagem de Vygotsky, porque ele definiu aí a zona de desenvolvimento proximal, ou seja, por meio, entre esse espaço, né, entre o desenvolvimento real, entre o desenvolvimento real e o potencial, né, entre esse espaço do real, aquilo que a criança já consegue fazer, com o potencial que ela poderá desenvolver. Ela necessita, então, da ajuda de um adulto. Então, é nessa perspectiva que trouxemos aí a teoria de Vygotsky, e também o qual ele aborda a teoria histórico-cultural, que é por meio da socialização, é por meio da história, né, das experiências histórico-social que o sujeito também desenvolve, porque faz sentido, né? Tem sentido significativo para ele aprender a partir dos materiais, dos instrumentos
a qual faz parte, né, a sua história, o seu modo de vida, os seus saberes. Também trago aí as discussões, né, os documentos, principalmente as DCNEs, né, 2009, que são as orientações para a organização do currículo na educação infantil, a BNCC, as diretrizes curriculares gerais para a educação básica, também a LDB, são documentos que orientam a organização do trabalho pedagógico do professor na educação infantil, como a própria organização dos espaços, tempo, materiais, né, os direitos de aprendizagem e também os campos de experiência. A educação infantil é uma etapa da educação muito importante para as crianças, porque sabemos que muitas crianças no Brasil, principalmente da classe desfavorecida, muitas vezes de baixa renda, né? Muitas crianças são desassistidas como deveriam, até porque os pais muitas vezes precisam trabalhar muitas horas fora de casa, e essa criança estando na escola, com certeza elas estarão convivendo, interagindo aí, de forma que garantam os seus direitos de aprendizagem. Então, a educação infantil é uma etapa muito importante. E o trabalho pedagógico do professor na educação infantil, ele precisa ter fundamentos teóricos também, fundamentos legais. Não é um trabalho neutro, né, sem tensões. É um trabalho que precisa ter bases teóricas, né, porque o professor também é um sujeito histórico, social, que tem formação, o qual também precisa estar em constante formação, reflexão sobre a própria prática. Né? Então, é um trabalho muito importante, que necessita estudos e pesquisas constantes. Compreendemos, então, que o professor na educação infantil, o primeiro passo para uma prática pedagógica eficiente, humanizada, é a acolhida das crianças, né? As crianças, ao iniciar na educação infantil, seja lá na creche, 0 a 3 anos, ou na pré-escola, de 4 a 5 anos, as crianças, ao chegar na escola pela primeira vez, ali nos primeiros dias, ela precisa ser acolhida, porque esse ambiente é um novo espaço, né? No qual ela vai observar muitas outras crianças e pessoas adultas. Então é necessário esse olhar sensível, né, para esse acolhimento, que seja empático, esse acolhimento afetivo, esse acolhimento que considere a criança ali como um ser em transformação, né, em pleno desenvolvimento constante. Então, até a saída na pré-escola, as crianças estarão desenvolvendo o tempo todo. Então, o professor precisa pensar desde da entrada desta criança na educação infantil e sua saída. Todos esses momentos precisam ser muito bem pensados, planejados, né? Não vou abordar outros campos da educação infantil, mas o foco seria mesmo esse trabalho pedagógico, no qual estou descrevendo essas estratégias, né, no artigo, pois são muitas outras questões que precisamos pensar, né, na educação infantil, como a avaliação, como as crianças são avaliadas, né? Quais instrumentos se utilizam para avaliar a criança, no sentido não uma avaliação somativa, mas sim ou classificatória. É uma avaliação formativa, no qual, por meio dos instrumentos, o professor vai poder observar o quanto a criança está desenvolvendo ou não. Não é verdade? É necessário entender se a criança está progredindo ali nos seus momentos de interações, nas brincadeiras, na convivência com o outro, na aceitação do outro. Então, há uma diversidade de preocupações na educação infantil. A criança não poderá
da mesma forma que entrou, sair. Os pais precisam perceber esses avanços, né, esse desenvolvimento da criança. Pode ocorrer em algumas famílias exigir que o professor faça ali, force, na verdade, uma alfabetização. Isso não é viável forçar uma alfabetização, mas sim apresentar letras para as crianças. Ela vai com certeza desenvolver a coordenação motora fina, para saber pegar num lápis, para pintar, recortar, né? Vai pegar na tesoura, vai aprender a pegar, a pintar com pincel, com tinta, fazer ali seus trabalhos, né, artísticos. Então, alfabetizar não é o objetivo principal, mas apresentar às crianças textos e uma diversidade de literaturas é essencial, porque a magia da leitura, do ler para as crianças, ela é assim importantíssimo, né? Porque desenvolve a imaginação, ela desenvolve a percepção, a imaginação, ela constrói ali personagens, né? Desenvolve pensamento abstratos, por meio então das contação de história, né? Das literaturas, das imagens. As histórias são maravilhosas, né? E é por meio das histórias que as crianças vão ampliar aí também o pensamento. E na pintura, com a arte, uma diversidade de produtos artísticos que podemos apresentar às crianças, seja as obras de artes, como escultura, pintura, arquitetura, as cores, né? Ou também a confeccionar a diversidade de objetos, né, dentro do contexto das linguagens, da arte. E os campos de experiência traz ali, né? Cores, formas, linhas. Então, se o professor focar o seu planejamento atendendo aquilo que as legislações, né, orientam, ela já vai conseguir alcançar o objetivo principal da educação infantil, que é o pleno desenvolvimento global da criança, a qual ela vai desenvolver a coordenação motora, fina, grossa, a psicomotora, né? Com certeza vai correr, andar, dançar, pular, enfim, fazer diversidade de atividades motoras. A criança vai conseguir desenvolver o interesse pela leitura, pelas literaturas, né? Contar história. As crianças podem brincar de fazer faz de conta, né? Fazer de conta que é uma professora, um professor, um médico, a médica, que é um pintor, que é um cozinheiro, uma cozinheira, ela pode ser um construtor, ela pode montar, desmontar. A educação infantil, ela precisa o tempo todo permitir que a criança esteja experienciando, né? Ali através de cantinhos de leituras, momentos ali de jogos, confeccionar brinquedos. Os pais também são muito importante a aproximação dos pais na escola, né? O professor precisa conquistar a presença dos pais, porque cada atividade, cada momento ali com as crianças é fundamental que eles estejam também presenciando, né? Para que as crianças se sintam ali, se sintam reconhecidas, né, no que ela está desenvolvendo. Então, se houve uma feirinha, que os pais estejam presentes, gravar um vídeo, se há uma literatura que as crianças possam levar para casa, oriente os pais que leiam aquela literatura, que os pais façam leitura com as crianças, porque ela vai perceber que é importante se os pais também estão fazendo isso, não só na escola, mas também em casa. Então, é uma diversidade de estratégias que podem ser feitas no planejamento, no desenvolver do trabalho pedagógico do professor, o qual vai atender aquilo que traz as orientações, mas também os teóricos, né, da educação,
Nós sabemos que a educação infantil ela se tornou obrigatória, né, a partir então dos 4 anos, porém há orientações que os sistemas, né, municipal, estadual também oferte a pré-escola, né, as crianças de 0 a 3 anos, porque a pré-escola também, creches também é muito importante ali para os bebês, né, no qual as mães muitas vezes precisam trabalhar. Então, estar nesse local organizado, esse local estruturado, tanto na creche como na pré-escola, prepara essa criança para os próximos anos de sua escolarização, né? Não é só com esse objetivo, mas o objetivo é o do cuidar, né? E também o aprender, o desenvolver de forma global, certo? Então, nossas considerações finais são de que nós compreendemos que o trabalho pedagógico exige reflexão constante sobre a prática, para que o planejamento resulte em um desenvolvimento pleno. A escola infantil é muitas vezes o único espaço adequado para que a criança aprenda de forma lúdica e mediada, por meio das interações sociais e também com o uso de instrumentos significativos do universo da infância, da cultura e da arte. Nesse sentido, o professor, então, precisa, né, de um olhar atento e sensível às metodologias, qual ele utiliza, e também aos recursos, né, avaliando, então, se esses estimulam a criança a aprender, brincando, interagindo. O viés fundamental, então, é considerar a criança como um sujeito ativo, garantindo-lhe o cumprimento de seus direitos de aprendizagem. Então, essa é a nossa proposta, espero que vocês tenham compreendido e eu fico à disposição para estar respondendo alguma pergunta em outros momentos, se necessário. O meu e-mail, a instituição provavelmente vai deixar disponível, caso necessite responder mais sobre algum ponto que eu não esclareci, eu fico à disposição. Obrigado pela oportunidade da editora e estaremos aí em parceria com outros trabalhos. Até logo.